E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Também peço que os irmãos abram agora no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Versículo 1 diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém habitavam judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor, irmãos, Ele é maravilhoso, porque na sua palavra nós aprendemos a conduta de vida cristã que nós precisamos ter, para que nós possamos chegar ao céu. E eu estava esses dias meditando nesse texto e comecei a perceber essas, não vou falar coincidências, mas ligações ou semelhanças de um texto para o outro. E como que Deus, Ele trabalhou em medida a resposta do homem. Nós bem sabemos e conhecemos que mesmo quando o homem pecou lá no Éden, Deus, Ele manteve a sua promessa e preparou então meios, caminhos
para que um homem viesse a esse mundo, de uma família, de uma linhagem, e pudesse então restabelecer, religar a comunhão do homem para com Deus. E esses dois textos têm muito para nos ensinar, porque podemos analisar, irmãos, e ver algumas características desses dois episódios. No primeiro, onde falamos de Babel, sabemos que é posterior a um período chamado dilúvio. E a terra estava ali praticamente toda aglomerada em um mesmo lugar. E eles, então, intentaram no seu coração fazer algo para que eles não se espalhassem, não houvesse divisão entre eles. Daí nasce o conceito de globalismo, que até hoje se estende por todo o mundo. Mas entenda que, pelo mesmo fato que eles falavam a mesma língua, e eles estiveram então unidos em um mesmo propósito, mas esse propósito que eles se uniram não era para glorificar a Deus, e sim para exaltar-se a si mesmo, tomados por uma ambição de construir uma torre potentosa, alta, que alcançassem os céus, e ali todos estariam reunidos para que o nome deles pudessem ser perpetuados, não para a glória de Deus. Mas em outro momento nós vemos que um grupo de irmãos estavam reunidos com um propósito, e era obedecer a orientação de Jesus, que disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aquilo que aconteceu foi não para a glória deles, mas para a glória do Senhor, o nosso Deus. E Babel, irmãos, representa a divisão por conta do orgulho do homem. Veja que eles disseram no versículo 4: edifiquemos nós uma torre, e uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Eles tinham essa intenção de construir uma torre para se promoverem. E Babel significa confusão. E também está ligado à palavra Babilônia, que é símbolo de rebelião contra Deus. E aí nós percebemos, olhando para esse texto, que a motivação deles, ou a intenção do coração deles, era que ao construir essa torre, eles elevassem o nome deles. Mas Deus, que é soberano, e nós lemos a sua palavra, que diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 50, 51 e 52, dizendo: e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus olhou para aqueles homens e viu que a intenção deles não era boa. Havia orgulho, havia uma soberba no coração deles. Talvez alguns almejavam chegar aos céus para talvez alcançar a Deus. Mas veja como há um contraste entre os dois textos. Embora aqui talvez alguns apenas queriam isso para demonstrar poder, para demonstrar força, para que se perpetuassem. Talvez outros tinham a intenção de alcançar o céu e ver ali a Deus e alcançar tudo que está lá. Mas nós temos na palavra do Senhor uma promessa, que Deus ia enviar o seu Filho para vir a este mundo. O próprio Deus estaria encarnado nesta terra. E também Ele iria enviar o Deus, o Espírito Consolador, o Espírito Santo, para habitar no nosso meio.
Olha o contraste de um texto para o outro. E nós podemos perceber, irmãos, que embora essa fosse a motivação deles, qual foi o resultado que eles alcançaram? Deus viu a intenção e então trouxe confusão para eles. Veja que eles estavam unidos, tinham o mesmo propósito, mas a intenção do coração não era para agradar a Deus. Não era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Não era para que Deus fosse entronizado na vida deles. Eles queriam se aparecer. Mas nós sabemos que Deus, então, olhando para esse povo e para esta situação, Ele desce e então confunde aquele povo. Coloca ali uma diversidade de línguas, e dali então começa a dissipar os povos, e formam-se as etnias e os povos da terra. Porque quando a intenção não é de acordo com a vontade de Deus, traz-se então confusão na nossa vida. Na palavra do Senhor, Paulo fala em Romanos capítulo 9, versículo 33, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Ele fala em Romanos 10 e 11, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Aquele que confia verdadeiramente no Senhor, aquele que crê verdadeiramente em Deus e na sua palavra, e o seu coração está voltado para o Senhor, e está voltado para agradar ao Senhor, está voltado para obedecer ao Senhor, esse não é confundido. Por isso que mesmo nós que estamos dentro da igreja, mesmo nós que estamos professando a mesma fé, o mesmo Senhor, quando nos ajuntarmos, a intenção do nosso coração tem que ser uma, e somente uma, de adorar aquele que reina e que vive para todo sempre. Tem que ser para a glorificação do nome do Senhor. Nós vemos que muitas pessoas, por confiarem nas suas próprias forças, ou por acharem que são capazes e que são poderosas, talvez pelas suas condições, alçam-se num sentimento ruim e perverso. Mas são pessoas que infelizmente são confundidas pelos seus próprios sentimentos. São confundidas porque não conseguem discernir aquilo que é espiritual do que é espiritual. Mas nós que temos o Senhor em nossa vida, nós que pela misericórdia do Senhor nos tornamos espirituais, então nós podemos discernir aquilo que é espiritual. Por isso nós vemos tantas pessoas confundidas nas suas decisões, confundidas nos seus caminhos, confundidas na sua vida como um todo, porque falta-lhe o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade e a verdadeira vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. Quem crê nele não é confundido, porque quando o nosso coração está em Cristo, nós não somos confundidos pelas adversidades da nossa vida, não somos engolidos pelas tribulações. E eles então, nós podemos perceber, no versículo 4 que nós lemos: edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Eles buscavam também uma fama humana, para que o nome deles fosse perpetuado. Isso é muito perigoso, porque nós temos que tomar cuidado, porque o nosso coração, ele é falho. E se nós não tomarmos cuidado e não prestarmos atenção naquilo que nós estamos fazendo em relação à intenção do nosso coração, nós podemos ser reprovados pelo Senhor. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para quê? Para a glória de Deus Pai. Paulo, em certa ocasião, ele falou: se eu vou me gloriar, eu vou me gloriar na cruz de Cristo.
não buscamos a fama, não buscamos holofotes, não buscamos os lauréis, mas buscamos glorificar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses homens buscavam fama, e o seu coração estava cheio de orgulho, como no versículo 4 diz. Mas Paulo, ele fala lá em Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, seja para a glória de Deus. Não pode haver, irmãos, em nosso coração, sentimento diferente do que seja esse, de dar ao Senhor toda a glória, através das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso trabalho e de tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, sabendo que dele receberemos o nosso galardão, e ele provará as nossas obras no tribunal de Cristo, e oxalá que as nossas obras, sendo passadas pelo fogo, sejam aprovadas pelo Senhor, e recebamos o galardão, que venhamos a glorificar a Ele, sabendo que o nosso trabalho, a nossa obra, for aprovada por Ele, e houve sinceridade no nosso coração, houve verdade em nossas obras, para a glorificação do nome do Senhor. O resultado foi, além disso, as línguas confundidas. E essa confusão trouxe dispersão. Começou a divisão. Até então estavam unidos. Até então estavam com o mesmo propósito. Mas quando as línguas foram confundidas, acabou tudo. E a construção daquela grande torre parou. Infelizmente, muitas igrejas não prosperam pela falta da união. Infelizmente, muitos crentes não prosperam em sua vida espiritual pela falta da união, porque estão confundidos. Mas, irmãos, o Senhor nos chamou para que nós sejamos um. Ele, na sua oração lá no Getsemane, ele falou: Pai, que eles sejam um. Então, não pode haver espaço em nós para divisões. Não pode. E o Senhor vê e julga tudo isso. E fazendo contraste, então, dessa condição que eles se encontravam de Babel. Eles talvez buscavam a Deus, mas não puderam alcançá-lo. Porque a intenção do coração era equivocada. Mas quando nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, nós podemos ver algo maravilhoso. E aprendemos com esses irmãos aqui, porque Pentecostes significa 50º, fazia referência a 50 dias após a festa da Páscoa. E é chamada de festa de Pentecostes porque também celebrava as colheitas. E nós vemos que Jesus havia dado uma orientação para eles, e antes de ser assunto ao céu, Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, diz: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E nós vemos que o cenário era difícil. Jesus havia sido morto, crucificado, mas havia sido ressurreto e estava prestes a ser assunto ao céu. E eles sabiam que esse momento de despedida estava chegando. Jesus estava nos momentos finais, orientando, ensinando. Ele fica no espaço ali de 40 dias. Então, praticamente os discípulos ficaram ausentes até o acontecimento de Pentecostes, aproximadamente os 10 dias. Mas eles tinham a motivação, assim como lá atrás lemos em Babel, mas aqui eles estavam reunidos em quê? Oração. E aí muda o cenário. Eles estavam reunidos em oração, aguardando a promessa do Pai.
a promessa que fora feita para eles. E o próprio Senhor Jesus, nas últimas orientações que estava dando para os seus discípulos, ele fala no capítulo 14 de João, dizendo: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Enquanto lá atrás a intenção do coração era ruim, perversa e má, queriam alcançar a Deus pelas suas próprias forças, pelos seus próprios meios, mas nós aprendemos aqui que ninguém vai ao Pai senão através de Cristo. E tudo foi possível através do sacrifício de Jesus, que abriu a porta da graça para que nós entrássemos por ela e recebemos todas as promessas que foram prometidas para os santos. É através de Jesus. E veja que a graça é tão maravilhosa que não depende do meu esforço de ir até Ele. Eu tenho que fazer uma torre. Não. A Bíblia nos ensina: com o coração se crê e com a boca se confessa, e aí é salvo. Ou seja, nós cremos e professamos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E declaramos que Deus o enviou e que Ele foi morto e o ressuscitou e está à destra de Deus Pai. E diz ainda: o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Quando houve a confusão das línguas, não entendiam um ao outro, houve confusão. Mas, se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós não somos confundidos. Se nós temos Cristo em nossa vida, não somos confundidos. O mundo e tudo que nele há mostra, expõe, envia e tenta de todas as formas nos ganhar através daquilo que vemos, daquilo que sentimos, daquilo que ouvimos, daquilo que falamos. Em todas as áreas, em todos os sentidos somos atacados, com a intenção de nos roubar da presença do Senhor. Mas o Espírito da verdade, ele precisa habitar em nós, porque Jesus falou: olha, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque é como que estão como Babel, estão confundidos, estão buscando pelas suas próprias forças, pelos seus próprios meios, pelas suas vontades. O seu coração está cheio de orgulho e de soberba. Eu subirei, eu alcançarei, eu farei, eu conquistarei. Mas esses irmãos estavam aqui com os joelhos no chão dobrados e pedindo: Senhor, envia-nos a tua promessa. Senhor, envia-nos a tua promessa. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eles estavam humilhando-se diante da presença do Senhor e buscando: Senhor, envia-nos a tua promessa. Aleluia. O mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, por isso vivem confundidos, por isso erram o caminho. E para confortar o coração falam: não, mas todos os caminhos levam a Deus. O que importa é eu acreditar, o que importa é eu pensar nele, é eu não fazer tal coisa, é eu fazer uma boa ação, é eu fazer isso ou não fazer aquilo. Mas, porque não vê nem o conhece. Mas você que abriu o coração para ele, quando ele bateu aí, porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o agente da salvação, que no momento em que a palavra chega ao nosso ouvido, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra chegou ao nosso ouvido, desceu ao nosso coração, bateu na porta, e nós ficamos muitas vezes relutando: não é para mim, talvez não agora, mas o Espírito Santo está falando: você precisa de Jesus, você precisa receber esse perdão, você precisa dessa nova vida, você precisa mudar a sua história, e somente Jesus tem este poder para transformar as trevas em luz,
para tirar as tristezas, as mazelas, as impurezas e fazer uma casa aceitável para que o Espírito Santo de Deus possa habitar. Mas vós o conheceis, não porque eu mereço, não, mas diz, porque agora o próprio Deus habita convosco e estará em vós. Olha que coisa maravilhosa. Lá atrás buscavam tocar ao céu, mas o próprio Deus desceu até nós, irmãos. Ele desceu até a esta terra, pisou esse chão, sentiu as dores, mas ele falou assim: olha, eu vou, mas vocês não vão ficar só. Eu vou mandar o Espírito Santo, que também é Deus, a pessoa da Trindade, que estava comigo e com o Pai lá na criação, que estava comigo e com o Pai em todas as trajetórias, eventos do povo de Deus, que atuou em todas as dispensações, que esteve presente em todo o tempo, mas agora chegou o momento da dispensação dele. Chegou o momento da atuação e de vocês viverem a graça na sua plenitude. Por isso que Jesus sai, mas ele deixa o Consolador. E veja como é algo maravilhoso. Quando nós começamos a perceber o trabalhar de Deus, quando olhamos para o Antigo Testamento e vemos que o relacionamento de Deus para com o homem era muito limitado. Era muito limitado. Deus falava com homens específicos, levantava homens específicos para serem o porta-voz dele. Esses homens eram a boca de Deus e também eram o ouvido do povo, para poder depois levar a Deus as petições do povo e depois levar de Deus a mensagem para o povo ouvir. Era muito limitado, não tinha acesso. Mas aí quando vem Jesus, é o próprio Deus no meio do povo, se assentando na mesa com meretrizes e publicanos, e atendendo os necessitados, enfermos, o próprio Deus aqui habitando no meio de nós. Mas ainda faltava uma coisa para completar a obra, era ele enviar o Consolador. Porque agora ele não somente fala, não somente está no ambiente, mas também agora habita em mim. Ele habita em você, e você pode sentir a presença dele, e você pode glorificar o nome dele. E aqueles irmãos estavam lá com os joelhos dobrados, pedindo: Senhor, envia-nos a promessa. E qual foi o resultado? Enquanto num lado foi línguas confundidas, no outro lado aqui, em Atos dos Apóstolos, nós vemos que o Espírito Santo desce, capacita-os, eles começam a falar em línguas. E o interessante é que, quando a coisa de Deus não tem confusão, Deus não age no meio da confusão, irmãos. Deus é ordeiro, o Espírito Santo de Deus é ordeiro. Ele não age, não trabalha no meio da bagunça, no meio da confusão, não. E veja que isso é tão real, que embora houvesse ali pessoas de todas as partes, que vinham e se concentravam em Jerusalém, se reuniam lá, gente de todo tipo de nacionalidade, de povo, de cultura e de língua. Mas quando o Espírito Santo desceu e encheu eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, e eles falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aí ficaram espantados, porque eles estavam ouvindo falar na sua própria língua as maravilhas de Deus. Aleluia! Queriam chegar ao céu para que o nome deles fosse perpetuado, mas aqui se humilharam, pedindo: Pai, envia-nos a promessa.
Deus mandou o Espírito Santo, encheu eles, e eles falaram línguas, e agora não foi de confusão, todo mundo estava entendendo, porque o que estava acontecendo ali é um fenômeno que na teologia nós chamamos de xenolalia, quando pelo Espírito de Deus falamos em línguas estranhas, que ao nosso compreender é inteligível, mas aquele que está ouvindo, ele compreende na sua própria língua, e está falando mistérios e a palavra de Deus para aquela pessoa ouvir e crer na mensagem do Evangelho. Era isso que estava acontecendo. E veja que todos se maravilhavam e estavam suspensos, porque estavam ouvindo nas suas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E o que isso promove, o que isso promoveu para aquele povo, para aquela igreja, e precisa ser para nós também. Primeira coisa, unidade, comunhão, união. Estavam juntos, tinha tudo em comum, comiam, estavam juntos, partiam pão, estavam lá unidos com o mesmo propósito, mas um propósito de acordo com a vontade de Deus. Um propósito que a intenção era obedecer a Deus e esperar a promessa de Deus. O resultado, a língua é compreendida para a glorificação do nome do Senhor. O nome de Deus foi glorificado nesse momento, irmãos. Enquanto nós vemos que em Babel o orgulho do homem levou à divisão e à confusão, nós vemos aqui que em Pentecostes, nesse episódio da igreja primitiva, a humildade dos discípulos trouxe unidade para aquela igreja que estava se iniciando. E é assim que nós temos que ser, vivendo em união e em comunhão. Enquanto Babel foi marcado pela grande confusão, Pentecostes foi marcado pela grande compreensão das maravilhas da parte de Deus que estava sendo pregada. E isso, irmãos, nos ensina, porque há um grande perigo, que é o perigo do orgulho. Assim como Babel, quando nós buscamos a nossa própria glória, quando nós queremos nossos próprios interesses, a nossa própria fama, o Senhor não habita nessa confusão. Mas quando nós temos um coração humilde, quando nós somos obedientes à palavra de Deus, se nós caminharmos em oração, Deus então nos usa poderosamente, porque é para que o nome dele seja glorificado. Isso, irmãos, é tão precioso porque nós recebemos do Senhor uma promessa maravilhosa. E talvez você ainda não compreendeu o valor e a responsabilidade que você tem na sua vida, que recebeu da parte do Senhor. Veja, Pedro, ele fala na sua epístola universal, na primeira, capítulo 2, versículo 9, versículo 10, dizendo: mas vós, e esse vós não é para quem está no mundo, é para você que está aqui, é para você que já recebeu Jesus. É para você que o Espírito Santo de Deus habita em sua vida. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido. Para quê? É para que você se ensoberbeça? Não. É para que você se ache? Não. É para que você pense que é alguma coisa? Não. É para que você anuncie as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para que você testifique da grandeza de Deus. É para que você resplandeça Cristo em sua vida. Não, eu sou geração eleita, ninguém pode ir comigo. Olha a igreja, as portas do inferno são intocáveis. Não! Já dizia o salmista: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, já nos teriam destruídos. É o Senhor, irmãos. É a graça de Deus em nossa vida. É a misericórdia. E essas duas coisas juntas é um presente extraordinário de Deus para a nossa vida.
que faz com que nós, através da graça de Deus, recebamos aquilo que não merecemos. E a misericórdia faz com que Deus não nos dê aquilo que nós merecíamos. E o que você merecia, irmão? Você merecia a morte, o inferno, a condenação. Mas Cristo veio e se colocou como propiciação pelos seus pecados e pelos meus pecados. E Ele substituiu a cédula de culpa que havia em nós e nos deu uma cédula de vitória, que agora diz graça, diz vitória, para que você não agora tenha em sua vida a condenação, porque Paulo diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. É para que você seja povo adquirido, geração eleita, sacerdócio real, para que você anuncie as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E diz, nós, que entram em outro tempo, não erais povo. Vamos voltar lá para Babel. Estavam unidos, estavam com o mesmo propósito, mas não eram povo. Não tinham um Deus ali para governar eles. Tinham as suas próprias vontades, a sua própria intenção. Não erais povo. Mas agora, louvado seja Deus, mas agora, sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós não éramos povo, mas Cristo veio e depois enviou o Espírito Santo, e agora nós somos povo de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou para isso, e por isso, irmãos, é preciosíssimo esse momento de nós estarmos na presença do Senhor, porque você não está confundido como quem está no mundo está. Eu estava esses dias vendo um vídeo, até comentei com meu amigo, irmão Rodrigo, vendo um vídeo de uma pessoa que estava lá na Índia, fazendo um turismo, estava observando, e ela mostrando lá as comidas, e de repente se dirigiram para um lugar, um vale, e ia muita gente para a mesma direção. E de repente aparece lá uma estátua, parecendo uma esfinge, muito alta, da deusa Shiva, do deus Shiva. E todas as pessoas estavam lá se assentando, estavam lá se aglomerando naquele lugar, diante de uma estátua. E a princípio olhando, achando bonito o que estava acontecendo ali, a imagem que eles refletiam naquela imagem do Shiva, e toda aquela coisa, mas de repente o Espírito Santo me advertiu e disse assim: olha quantas pessoas estão confundidas e indo para o inferno. Aleluia. E aquilo, irmãos, me deu uma tristeza tão grande, que eu me sentia incapaz, eu não conseguia enxergar alguma coisa que eu pudesse fazer para mudar aquele cenário, para tirar nem que fosse alguém daquela condição. Mas eu lembrei que eu não posso fazer, porque quem precisava fazer já fez. É o sangue dele que foi derramado, foi o sangue dele. Não sou eu que convenço, mas aí a gente faz aquilo que está ao nosso alcance. Eu falei: Senhor, alcança essas vidas, que a tua palavra poderosa, que um dia alcançou a minha vida também, que um dia adentrou pelos meus ouvidos e eu pude compreender a mensagem do Evangelho, e criei que eles também tenham essa oportunidade, que a palavra alcance a vida deles, e o Espírito Santo possa adentrar os corações e trazer luz, e os olhos deles sejam abertos,
para que eles saiam dessa condição de trevas, de confusão, e então entrem pelo caminho da vida eterna. Irmãos, nós somos privilegiados, mas não podemos esquecer da nossa missão: anunciar as virtudes do Senhor, que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não fale como eu já ouvi muitos falarem: mas eu não sou missionário, eu não tenho chamado a missionário. Mentira! O chamado universal: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você talvez não seja de vocação ministerial um evangelista como irmão, eu não sou, mas evangelizar eu tenho que fazer. Falar de Jesus eu tenho que fazer. Falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, eu tenho que fazer. Porque um dia eu vou prestar conta a Ele. E Ele vai falar: eu te chamei para ser sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. Era para você anunciar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a luz, e você não fez. É muito sério, irmãos. Aquelas pessoas estavam confundidas, mas através de Cristo nós alcançamos a graça e a misericórdia. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Não sei se talvez aqui alguém ainda não entregou sua vida para Jesus, ou talvez não professa a esse Jesus maravilhoso. Ou você que está nos acompanhando, assistindo através do canal TV DPG, talvez você esteja aí confundido, com a mente confusa, as decisões confusas, não sabe o que vai fazer, não sabe como proceder, não sabe o que vai tomar de decisão, não sabe o amanhã. Mas eu quero lhe dizer, você tem a oportunidade de tomar uma decisão certa hoje. E essa decisão certa, ela com certeza te levará para a vida eterna, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Ele está aqui nesta noite, e está aí aonde você está. E Ele pode adentrar na sua vida e mudar completamente, se você abrir o coração para Ele e dizer: Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que Deus te enviou a esse mundo para morrer pelos meus pecados, e creio que Ele te ressuscitou ao terceiro dia, e está à destra de Deus Pai, e em breve o Senhor vem para arrebatar a sua igreja. Em nome de Jesus, querido, se você ainda não tomou essa decisão, não perca tempo. Talvez amanhã não haja oportunidade, talvez amanhã você não tenha oportunidade, mas enquanto há tempo, o caminho está aberto, a porta está aberta, e Jesus Cristo quer mudar e salvar a sua vida. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.